Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos analisar elementos explícitos, reconhecer o uso de orações subordinadas adverbiais concessivas, também analisar a atuação de conjunções e locuções conjuntivas na significação do texto. Você está preparado? Espero que você esteja bastante atento. Vamos lá. Você acrescenta sal na sua comida na mesa? Você tem esse costume? Existem famílias que levam lá um potinho de sal para a mesa e colocam mais sal na comida. Você faz isso? Olha lá, hein? Presta atenção no que você está fazendo. Por que a iodação do sal é obrigatória no Brasil? Em atendimento à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o sal é o alimento selecionado pelo Ministério da Saúde para suplementar iodo à população. A quantidade de iodo que os seres humanos necessitam durante toda a vida é o equivalente a uma colher de chá. Porém, o iodo não pode ser estocado pelo organismo e deve ser ofertado em pequenas quantidades continuamente. O produto que cumpre esse papel é o sal, por ser consumido em pequenas quantidades diárias. Então, na verdade, o iodo não vem no sal, ele é acrescentado. Então, aqui no Brasil foi escolhido o sal para ser acrescentado o iodo para que nós possamos consumir esse elemento, tá? Além disso, o iodo não afeta a sua aparência nem seu sabor. E as técnicas de iodação são simples e de baixo custo, a fim de que seja suprida a necessidade de iodo pelas populações. Diversos países adotam a iodação do sal para o consumo humano, que é o sal de cozinha. Embora não se deva consumir sal em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde, o consumo moderado e diário é essencial. Não usar sal iodado, sal enriquecido com iodo, ou usar sal para consumo animal, cujo teor de iodo não atende às necessidades do homem, pode ocasionar distúrbios por deficiência de iodo. Então tem que tomar cuidado, o ideal é comprar sal iodado, tá? Para que seja considerado próprio para o consumo humano, o sal deve conter teor igual ou superior a 15 miligramas até o limite máximo de 45 miligramas de iodo por quilograma do produto. Todas as adequações de iodação do sal realizadas pelo Ministério da Saúde são feitas de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde e especialistas nacionais no tema. Qualquer regulamentação relativa ao sal é previamente discutida na Comissão Interinstitucional para a Prevenção e o Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo. Se a iodação do sal não for executada corretamente, o produto final poderá apresentar excesso ou falta de iodo. Ambos os casos podem acarretar danos à saúde da população. Então, aqui na atividade de número 1, vamos analisar. Por que o sal foi selecionado pelo Ministério para a suplementação de iodo à população? Vamos ver se você prestou atenção na leitura e nós já voltamos com a resposta.
E aí, o que você respondeu? Nesse caso, como o texto diz, porque pode ser consumido em pequenas quantidades diárias. Também o iodo não afeta a sua aparência nem o seu sabor e as técnicas de iodação são simples e de baixo custo. Então, falando um pouquinho a respeito do consumo de sal, apesar dele ser importante para a nossa saúde, principalmente por ele ter o iodo e nós precisarmos tanto da questão do sal e do iodo, ele não deve ser consumido em excesso. Então, você precisa tomar cuidado na quantidade de sal que você está consumindo, porque alimentos processados, alimentos que vêm da indústria, como salgadinhos e até doce, tem muito sódio. Refrigerante tem muito sódio. Então, a gente já consome por dia uma quantidade excessiva de sal e você precisa cuidar um pouco com isso, porque cada vez mais a nossa população está ficando doente, hipertensa, por conta do consumo excessivo de sal. Então, pesquise, consulte o médico ou faça pesquisas por si mesmo e veja como que você pode diminuir o consumo de sal na sua vida e também de que maneira esse sal pode vir a prejudicar a sua saúde, tá? Preste atenção nisso, ajude a sua família a moderar aí o consumo de sal, ok? Atividade de número 2. Vamos ler. O iodo não pode ser estocado pelo organismo e deve ser ofertado em pequenas quantidades continuamente. O produto que cumpre este papel é o sal, por ser consumido em pequenas quantidades diárias. Embora não se deva consumir sal em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde, consumo moderado e diário é essencial. De acordo com o texto, como deve ser o consumo de sal? De que jeito que a gente deve consumir o sal? Escreva bem elaborado lá no teu caderno e nós já retornamos. E aí, o que você respondeu? Vamos ver aqui.
Então, de acordo com o texto, vamos ver ali. O sal, por ser consumido em pequenas quantidades diárias, consumo moderado diário é essencial. Então, esse sal deve ser consumido com moderação. O que é moderação? Nem muito pouco. Então, o que é muito ou muito pouco? Existe aí uma quantidade ideal por dia. Pense sempre que você deve consumir menos do que você já consome, porque a maioria dos alimentos hoje que vem da indústria, como eu havia dito, embutidos, refrigerantes, salgadinhos, tudo isso tem sal. Professora, mas o refrigerante é doce, não é salgado, mas ele vem com uma quantidade absurda de sódio. Comece a ler o rótulo dos alimentos que você consome e veja a quantidade de sódio que tem lá. Você vai se assustar com o tanto de sal que você consome. Então reduza também o consumo de alimentos industrializados, que a sua vida vai melhorar, a sua saúde vai melhorar também, tá? Vamos pensar juntos. Embora não se deva consumir sal em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde, o consumo moderado e diário é essencial. Nessas duas orações que a gente tem aqui, eu tenho uma concessão sendo introduzida, um embora. Então, ela começa com uma oração negativa, dizendo, olha, a gente não deve consumir muito sal, só que mesmo não devendo consumir muito sal, é importante consumir sal. Ué, primeiro ele diz que não, depois ele diz que sim? É isso mesmo, faz uma concessão. O que é uma concessão? Abre uma exceção. Então, embora a gente não deva consumir muito, pelo menos um pouco deve ser consumido. Vamos analisar. Então, na primeira oração, embora não se deva consumir sal em excesso. Primeira oração. Porque ele pode trazer prejuízos. Segunda oração. Então, primeiro ele diz não. E por quê? Porque traz prejuízos, tá? Duas orações ali. Aí, na terceira, ele diz o consumo moderado e diário é essencial. Então, nós temos 3 orações. Nesse caso, nós temos um período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação. Então, ali no primeiro, embora não se deva consumir sal em excesso, é uma subordinada. Porque ele pode trazer prejuízos à saúde? Coordenada. Consumo moderado é essencial? Essa é a oração principal. Se a gente mudasse de lugar, ó, o consumo moderado e diário de sal é essencial, embora não se deva consumir em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde. Então, ali estão dizendo 3 coisas. Primeiro, consumir sal moderadamente, consumir menos sal, porque traz prejuízo, mas tem que consumir. Viram? Tem 3 informações diferentes. Vamos analisar, então. Então, embora não se deva consumir sal em excesso, essa é uma concessão. O que é uma concessão? Está dizendo, olha, mesmo que eu não possa consumir sal em excesso, em algum momento eu vou ter que consumir, tá? Eu vou formular uma oração aqui para você entender melhor. Eu não como cebola, embora quando picadinha no molho, picadinha bem fritinha no molho, eu como. Então, fiz uma concessão. Qual foi a concessão que eu fiz? Quando ela tá picadinha bem fritinha no molho, eu como. Geralmente não como. Mas, se tiver picadinha no molho, bem fritinha, aí eu como. Entenderam isso? Então, via de regra, não devemos consumir muito sal. No entanto, um pouquinho é necessário. Concessão, tá? Porque ele pode trazer prejuízos à saúde. Aí eu tenho uma causa, tenho uma explicação, né? O consumo moderado e diário é essencial. Aqui eu tenho a oração principal, tá? Então, as orações subordinadas, adverbiais, concessivas, são aquelas que indicam uma concessão. Então, embora, apesar de que, mesmo que, elas são introduzidas por esse tipo de expressão. Embora, apesar de que, mesmo que, a oração desse cunho expressa oposição à oração principal, mas não é capaz de impedir a ação. Então, vejam bem, consumo de sal é essencial, embora deva ser reduzido. Viram? Quando eu digo que ele é reduzido, eu não estou dizendo que não é para consumir. Eu afirmei, tem que consumir, mas aí eu faço uma concessão. Olha, consome, mas não muito. Entendem? Mas ele não é suficiente para impedir aquela ação da oração principal.
São conjunções e locuções conjuntivas subordinativas concessivas. Apesar do nome ser grande, ó, acabei de fazer uma concessão, né? Apesar do nome ser grande, ela não é tão ruim assim. Viram? Fiz uma concessão. Salvei a oração subordinada concessiva, né? Então, são expressões como embora, quanto, mesmo que, mesmo quando, apesar de que, se bem que. Quando for introduzida por uma dessas expressões, eu vou ter uma oração subordinada concessiva, adverbial concessiva. Embora não se deva consumir sal em excesso, o consumo moderado e diário é essencial. Então, consumo moderado é essencial, oração principal. Embora não devemos consumir em excesso. O não consumir em excesso impede a gente de consumir? Não, só diz que tem que consumir um pouco menos, né? Aí quando eu disse assim, embora este nome seja complicado, o estudo das orações subordinadas adverbiais não é tão complicado, viram? Então o nome ser complicado não faz com que o estudo seja complicado, vocês percebem? Então sempre que começar com embora, mesmo que, apesar de que, aí eu tenho uma concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, ok? Atividade de número 3, vamos ver. Embora não se deva consumir sal em excesso, o consumo moderado e diário é essencial. É a mesma oração que a gente já trabalhou. Reescreva esse enunciado substituindo embora por mesmo que. Você vai substituir a palavra embora pelo mesmo que e vai ver que sentido que ele vai ficar. Faça isso lá no seu caderno só para treinar e daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta. Como que você escreveu? Se você fez, você percebeu que foram necessárias adaptações. Vamos ler aqui. Mesmo que não se deva consumir sal em excesso, o consumo moderado e diário é essencial. Vamos ver como é que estava antes, ó. Embora não se deva, e aqui ficou mesmo que não se deva consumir. Você percebeu? Ficou quase a mesma coisa e eu utilizei uma outra expressão. Também ficou uma oração subordinada adverbial concessiva, ok? Atividade de número 4. Há uma oração subordinada adverbial concessiva em qual desses aqui? Apesar de fazer mal à saúde em excesso, o sal é importante para o organismo, ou o sal faz mal à saúde, mas é importante para o organismo. Em qual dessas duas aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva? Escreva lá no seu caderno e eu já retorno.
Você conseguiu ver a diferença? Em uma, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva e na outra eu tenho uma oração coordenada opositiva. Mas elas não são a mesma coisa, professora? Não. O sentido é quase o mesmo. Qual que é a diferença? Que na coordenada, elas não são dependentes sintaticamente uma da outra. E na subordinada, elas são dependentes por conta do embora. Vamos analisar ali, ó. Então, do embora não, do apesar de quê? Apesar de fazer mal à saúde em excesso, sal é importante para o organismo. Ali, a primeira é ligada sintaticamente à segunda por conta do apesar de quê? Poderia ser assim, ó. O sal em excesso faz mal à saúde, mas é importante para o organismo. Aí seria diferente, aí seria uma coordenada. Então, apesar do sentido ser mais ou menos o mesmo, a primeira é que é a subordinada e a segunda é uma oração coordenada, ok? Na aula de hoje, nós analisamos alguns elementos explícitos em um texto, observando as orações subordinadas adverbiais concessivas. Também analisamos a atuação das conjunções e locuções conjuntivas na significação do texto. Vamos relembrar. Embora, mesmo que, apesar de que, são expressões conjuntivas, locuções conjuntivas, que introduzem orações subordinadas adverbiais concessivas. Elas são muito parecidas com as orações coordenadas ou positivas, mas são diferentes, porque são subordinadas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até mais!